Olá, disruptoras e disruptores. Bem-vindos ao Disrupt TV. Hoje a gente vai entrevistar a Ingrid Bart, cofundadora da Linker, uma fintech que está revolucionando o mercado financeiro. Mas antes de começarmos, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa um like se curtiu o conteúdo. Obrigado! Formada em Engenharia e Economia, a Ingrid tem MBA da FIA e é super especializada em finanças. Ela começou a carreira no mercado financeiro, se apaixonou por blockchain e se especializou em fintechs. Hoje ela é co-founder da Linker, uma startup extraordinária que resolve um problemaço de empresas iniciantes no mercado financeiro. Eu vou deixar ela falar mais sobre esse assunto. Mas Ingrid, eu queria passar a palavra para você te perguntando como que você, que começou uma carreira tradicional de finanças super bem sucedida, resolveu dar esse salto de liberdade e virar empreendedora? Oi, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou meio retardada, então eu acho que essa é a primeira explicação para ter feito essa transição. Muito retardada. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, a minha carreira, de fato, sempre foi em banco, mas eu tenho uma passagem muito interessante que poucas vezes eu falei sobre isso, até porque nem dá tempo muitas vezes, mas a primeira vez que eu trabalhei na minha vida, eu tinha 16 anos, foi escondido da minha mãe, e eu fui procurar uma vaga de vendedor em loja de surf, em shopping. Que legal! Eu achava o máximo trabalhar. Eu queria o meu dinheiro, mesmo com 16 anos, você tem lá a sua mesada, tá? Mas eu achava que um absurdo, eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro e tal. E fui procurar com a cara e com a coragem, assim, num shopping escondido, como eu falei, escondido da minha mãe, e consegui super rápido, assim, numa loja de surf, que na época estava super na moda, tava todo mundo usando, tinha umas marcas que eram muito caras, inclusive continuam sendo, e comecei a trabalhar. Minha mãe brigou muito comigo, falou: Ingrid, você não precisa fazer isso, você precisa estudar, vai estudar, você só precisa pensar nisso. E eu briguei com ela, enfim, eu fiquei 6 meses na loja, saí de fato porque eu precisava me dedicar mais para o vestibular, toda essa parte de pensar em universidade. E eu fui uma das melhores vendedoras da loja. Eu amava o que eu fazia, só que eu deixava todo o meu salário na loja. Eu tinha 16 anos, você vai fazer o que com o seu salário, né? Guardar? Não. Não, eu não queria. Eu queria ganhar dinheiro para gastar mesmo. E eu deixava na loja porque eu comprava as coisas da loja. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, profissional, mas não de carreira no mercado financeiro, mas que eu acho que me deu bastante conhecimento sobre pessoas, porque vendas direta é muito sobre gente. Então, você via a pessoa na loja, você tinha que entender de fato como que ela ia se comportar. Você começa a ganhar uma percepção sobre pessoas, sobre comportamento que, poxa, acho que nada do que a gente aprende na vida é em vão. E eu usei isso, essa experiência de 6 meses numa loja, sendo vendedora de loja de shopping durante a minha vida inteira, eu acho. Então, sim, comecei no mercado financeiro de carreira mesmo, mas essa foi a primeira experiência que eu gostei bastante. E você desenvolveu paixão por criptomoedas, né? Ou melhor, blockchain. Eu nem gosto de falar criptomoedas, eu prefiro falar blockchain porque aí acontece a tokenização de tudo, né? Mas foi talvez esse driver e essa curiosidade pelo mundo cripto que te lançou para empreender? Na verdade, foi o MBA que eu fiz lá na FIA, parte da USP e tal, era dentro da FE, inclusive. De quando eu ainda estava no JP Morgan, fiquei quase uma década, né, no JP, que começou a me despertar para essa questão de inovação. Eu sempre fui muito inquieta, eu sou hiperativa, né? Os hiperativos, quando eles conseguem, que é difícil, quando eles conseguem canalizar a energia ali para alguma coisa, dá bastante certo. E eu canalizei muito para estudo, tanto que eu fiz 2 faculdades. Estou fazendo o segundo MBA de Economia Comportamental, que é fantástico também. Eu canalizei muito para estudo, então nunca parei de estudar, eu não consigo parar de estudar, é vício mesmo. E canalizei muito por desafios, por coisas desafiadoras, assim. E a inovação, de uma maneira geral, ela é
extremamente desafiador. Então, mesmo quando eu trabalhava no mercado financeiro tradicional, eu tentava questionar alguns processos, algumas coisas que aconteciam, para colocar mais agilidade, muitas vezes, e eu sentia bastante dificuldade, porque os processos já estavam muito bem estabelecidos e os bancos de investimento estão aí há 200, 150 anos fazendo a mesma coisa, dando dinheiro, então por que você mexe, né, no time que está ganhando? Só que aquilo me deixava um pouco inquieta. Então, foi de fato essa questão de inovação, que obviamente acabou sendo totalmente vinculada com o mercado financeiro, que me fez empreender de fato. E criptoativos, de maneira geral, eles são uma parte dessas inovações que estão acontecendo no mercado financeiro. Então, foi uma das pontas que eu me interessei muito, principalmente a parte de tecnologia, que suporta tudo isso. E foi muito legal, porque Derek, eu consegui fazer umas coisas assim inacreditáveis. Eu virei delegada brasileira da ISO para blockchain. Eu fui para a Rússia, eu fui para Londres através da ISO, nas reuniões mundiais da ISO, e também virei responsável, né, delegada brasileira da ONU para blockchain no setor financeiro. Então, também fui nas reuniões da ONU, fui para a Espanha, fui para o Rio, que tinha também essas reuniões. E as coisas foram acontecendo. Eu brinco que essa é uma vida paralela, e tudo isso de maneira voluntária. Era muito assim, para representar o país mesmo nessas inovações financeiras, estudar e até escrever papers, taxonomia e tal, para esse novo mercado que está surgindo. Então foi super bacana. E foi muito nessa linha de tentar fazer alguma coisa diferente e implementar tecnologia no setor financeiro que me levou para o empreendedorismo. E eu costumo falar que assim, a tecnologia ela é meio, né? Ela não é o fim. Então, o fim é o problema que você resolve. E aí, como você vai resolver? Você vai colocar blockchain, inteligência artificial, IoT. Acho que o grande objetivo é você resolver esses problemas de maneira rápida, efetiva, barata, personalizada muitas vezes. E foi muito isso que me levou para o empreendedorismo. Hoje, eu não sei se eu faria... Assim, eu me sinto completamente empreendedora, tá? Hoje, assim, eu não consigo me imaginar mais no mundo corporativo. Não sei se pode acontecer, se acontece às vezes com empreendedores. Mas, olhando para o passado, eu não me via antes como empreendedora. Achava que eu não tinha punch para isso. E hoje eu não consigo entender como eu fiquei tanto tempo longe do empreendedorismo. Mas me diz uma coisa, porque essa parte da jornada do empreendedor, né, quebrar esse gelo, dar o salto, você teve alguém que te mentorou? Você teve talvez alguma instituição que você se interessou, algum conteúdo que você acessou? O que te fez virar essa chave para um dia você virar e falar, agora eu sou uma empreendedora? Quando eu saí do mercado financeiro, eu fiz um mini sabático pela Asa. Eu falo sempre que foi maravilhoso para você conhecer novos lugares, pensar de maneira diferente, inverter a ordem do pensamento, porque quando você vai para lugares completamente diferentes, aprende a olhar para as coisas de maneira diferente. Isso é muito bom. Eu brinco que você fica mais inteligente com essas coisas, porque você cria novas sinapses cerebrais, né? Quando eu voltei desse mini sabático, eu fui para uma fintech, que agora é uma grande fintech, mas que na época era super pequenininha, para criar a área de pessoa jurídica. Um mega desafio, assim. Eu lembro que eu conversando com algumas amigas, eu falei, gente, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu imagino o que eu vou fazer, mas eu vou contando para vocês ao longo do caminho, quando eu for descobrindo. E foi incrível, assim. Foi uma jornada muito legal, fiquei 1 ano e pouco, mas foi exatamente a dificuldade de resolver o problema que eu queria resolver que me impulsionou para essa jornada empreendedora. Porque quando eu entrei lá para resolver aquele problema, eu entendi profundamente o problema, que é o problema da boa bancarização das pequenas e médias empresas. Me apaixonei por esse problema, porque eu sempre fui B2B, sempre fui corporate, mas eu era large corporate, né? Então, eu trabalhava com empresas que eram extremamente bem servidas financeiramente, disputadas a tapa pelos grandes bancos, pelos bancos de investimento. E aí, quando, de fato, eu fui para o varejão, eu senti a dor, eu senti a vida como ela é e me apaixonei por tentar resolver esse problema.
E eu senti muita dificuldade de vender o problema internamente onde eu estava, porque tinham ali dois business muito conflitantes, PF e PJ. E aí foi outra coisa que eu aprendi, né? Quando você tem estratégias muito distintas dentro da mesma instituição, da mesma startup, principalmente quando ela ainda está escalando, está ganhando ali tração, uma dessas estratégias vai sangrar. E PJ sangrava muito, então era muito atraso no projeto, eu comecei a ficar muito frustrada com aquilo, e eu acho que foi exatamente essa frustração que me levou a tentar resolver esse problema com as próprias pernas no Linker, e aí por isso que eu dei valor nessa questão de focar, né? Focar num problema, você tenta resolver PF, PJ, você não vai conseguir resolver os dois também. E é por isso que, desde o início, a gente falou, não, é PJ, só PJ, PJ. E vira e mexe, a gente é procurado por, vocês têm conta PF? Não, PJ, PJ. E vai ficar durante, assim, muito tempo. Um dia, talvez, complementando o produto PJ, a gente coloca PF, mas foi uma coisa que eu aprendi, de fato, sentindo na pele, que precisa ter muito foco nesse começo para, de fato, dar certo. E foi essa dificuldade que me trouxe para o empreendedorismo mesmo. E você trouxe, canalizou, né, toda essa experiência sua para um problema específico. Me fala um pouco, porque às vezes as pessoas elas acham que elas conseguem resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. O que esse foco extremo vai te trazer de bom? Como é que é hoje resolver esse problema e onde ele projeta a Linker e a solução que vocês trazem? Acho que você vira especialista mesmo no seu cliente, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito, que também pouquíssimas pessoas sabem, acho que só o time mesmo sabe, é assim, quando dá algum problema, eu gosto de falar com a pessoa, o empreendedor que deu problema. Eu, Ingrid, gosto de falar. Então, eu escrevo um e-mail para a pessoa, com o meu e-mail mesmo do Linker, falando assim, olha, eu sei o que aconteceu. A gente está fazendo o máximo para que isso não aconteça de novo. A jornada, eu conto de fato isso, a jornada empreendedora ela é muito difícil, mas a gente está tentando fazer isso da maneira mais honesta, mais correta poxa, a gente está se esforçando muito para que nunca mais isso aconteça e que você continue com a gente. E agradeço a confiança até então e tento explicar muito, porque a gente está num mercado muito delicado, né, que é um mercado bancário e tem grande parte da população tem ranço com relação a banco, né? E a gente é uma fintech, somos feitos de empreendedores, de pequenos empreendedores também. E aí o que eu gosto muito de fazer é me colocar nesse patamar de você não está falando com uma bancária, nem com um banqueiro. Você está falando com uma outra empreendedora que sabe exatamente o que você está passando. Então, eu, sinceramente, gosto muito dessa parte de você se especializar no problema, de você humanizar isso, entendeu? Obviamente que quando você cresce, você vai ganhando escala, fica humanamente impossível você conseguir fazer isso todas as vezes que dá algum problema e tal. Mas eu acho que perder essa sensibilidade vai apagar toda a luz assim, que existe no que a gente faz, sabe? Então, todas as vezes, por exemplo, que eu tenho oportunidade de alguém, de maneira espontânea, posta sobre o Linker no Instagram, nas redes sociais, falando assim, dicas de ferramentas para empreendedores, aí posto o Linker. Eu vou na conta pessoal dessa pessoa, se for uma conta de empresa, eu vou na conta pessoal do empreendedor, ou eu vou na conta da própria empresa e agradeço com o meu Instagram pessoal aquela divulgação espontânea, porque assim, a pessoa não tem obrigação nenhuma de fazer, eu não estou pagando por aquilo, e poxa, é um puta reconhecimento. Então, eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso acaba gerando um goodwill, assim, sabe, para aquilo que você está fazendo, e eu me sinto muito bem fazendo isso. Cara, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. A vida é isso. A vida são pessoas, os negócios são pessoas, né? E a cada vez mais o seu público quer ter um contato, né, com quem está por trás da sua empresa. A tecnologia, ela permite essa coisa que você descreveu, ela é maravilhosa, porque muita gente acha que a tecnologia te distancia, ela tira a humanização, mas na verdade ela cria uma interface de maior humanização,
Através da tecnologia você pode dar esse tipo de tom pessoal, mantendo uma distância, um respeito, né, que você não poderia se você tivesse que ir na casa da pessoa agradecer ou mandar um bilhete. A solução da Linker, ela é uma solução que viabiliza novos negócios a começarem a operar, não é isso? Sim. Novos negócios e negócios que já estão operando, eles ficarem cada vez melhores. Então, na verdade, a ideia do Linker é assim, é muito louco isso, né? Porque toda vez que eu falo, é um banco digital para empreendedores, para pequenos e médios negócios. Muita gente acha que é fácil assim. Um banco digital para pequenos e médios empreendedores. Não, legal, tipo, é legal, a gente gosta de contar dessa forma, porque a pessoa entende logo o que a gente está fazendo, mas é muito louco, porque as pessoas acham assim, não, é um banco digital, tipo, para pequenos e médios empreendedores. Meu Deus do céu, assim, é muito difícil colocar um negócio do zero de pé, assim, é muito difícil. Todos os dias, absolutamente todos os dias, tem coisa nova aparecendo. Tem um líder técnico nosso que fala uma coisa que eu gosto muito de repetir, que é assim, tecnologia é o mais próximo de bruxaria que existe no mundo. Porque o negócio que está funcionando, do nada para de funcionar, você não sabe por que você não fez nada, mas de fato, assim, o que a gente está tentando resolver, tá? O tempo todo pensar em soluções para facilitar a vida do empreendedor. Seja ele um empreendedor, por exemplo, de tecnologia, seja ele uma startup, seja ele um escritório de contabilidade. Então, a gente vai pensando cada vez em features, assim, que vai facilitando o dia a dia para isso derivar para mais tempo para o empreendedor. Você é empreendedora, eu sou empreendedora, a gente sabe como o tempo é escasso, é super valoroso, né? Tem muito valor, é dinheiro de fato. Então, o que a gente quer é transformar o tempo do empreendedor em dinheiro através de soluções financeiras. Seja ela uma conta digital, que foi como a gente começou, e que a gente está desenvolvendo cada vez mais, seja através de integrações, seja através de bruxaria, como diz o nosso líder técnico, mas é fazer essa relação ser cada vez melhor. E a gente luta com um negócio muito louco, que é aquilo que eu falei, que é o ranço. As pessoas têm ranço do sistema financeiro tradicional, mas elas precisam. Então, na verdade, o que a gente está transformando, de fato, é nessa relação. Assim, a gente está tentando fazer com que as pessoas pensem em experiência financeira com um bom pensamento, não com um pensamento ruim, de raiva, enfim, de uma extrema necessidade que você fica preso a essa relação. Deixa eu falar da minha má experiência, independente do banco, mas é um banco tradicional que nós contratamos na minha empresa. Nós tínhamos dinheiro no caixa, então recebemos lá, a nossa taxa, né, foi paga no caixa da nossa empresa. E eu não conseguia usar o cartão de crédito, porque não tinha limite no cartão. Bem simples, isso dá um ranço. Porque se você tem dinheiro, caramba, se você tem dinheiro, não é a falta do dinheiro, é a função, né? Como é que as pessoas não conseguem pensar nisso? É muito louco. E o empreendedorismo no Brasil, eu posso falar com bastante conforto, e a gente está vendo muito isso nesse momento. Move o país, tá? Então, assim, principalmente depois do que aconteceu em 2015, 2014, 2015, que a gente teve um abalo muito grande nessas grandes corporações de engenharia, que de fato a engenharia pesada, ela representava um percentual muito grande do PIB. E aí quando a gente tem esse impacto na engenharia, nessas empresas de engenharia, toda essa crise que a gente enfrentou, e isso foi automaticamente transformado e foi direcionado para o empreendedorismo, para o pequeno e médio empreendedor. Então, a gente está há quase 5, 6 anos sendo sustentado por essa base da pirâmide dos pequenos e médios empreendedores que ninguém quer resolver o problema. Que, tipo, os bancos não conseguem, não ajudam, não querem resolver o problema, é super custoso. Então, assim, você que está sustentando o país, basicamente, positivamente, tá? Não estou falando isso como uma coisa pejorativa, não. Ninguém está te ajudando. Então, assim,
é muito incongruente mesmo. Então, a gente quer transformar e colocar esse empreendedor, cara, você é nosso cara, entendeu? Você que vai fazer esse país ir para frente, como muitas outras potências estão fazendo, assim, como está acontecendo em vários outros lugares do mundo. Assim, vamos olhar o empreendedor como um cara que tá ali no piloto da nossa economia. A Linker é uma empresa bem recente. O crescimento da Linker é extraordinário. E nessa jornada de lá para cá, qual foi o seu primeiro milestone e como que você comemorou? Olha, em vários, tá? Então, assim, várias coisas pequenininhas, assim, eu sou meio besta, eu fico muito feliz. Eu comemoro cada seguidor novo, eu não tô brincando, eu sou psicopata com isso. Eu comemoro cada seguidor novo nas nossas redes sociais. A gente bateu 1.500, 2.000, 2.500. Eu comemoro, eu mando pro time, a gente vibra, porque é mais uma pessoa, entendeu? Assim, é mais uma pessoa, é mais alguém acreditando na gente, mais alguém acompanhando a gente. Então, esses goals, para mim, são super importantes. Vários outros eu acho que foram bem legais, assim. Eu acho que o primeiro deles foi a criação do CNPJ. É muito importante isso para o empreendedor, eu acho. Ir no cartório, né? Tipo, não devia existir, mas ir no cartório, eu e o Davi, a gente lembra como se fosse hoje, um puta dia de sol, um calor horroroso. A gente foi no cartório, ficou lá sentado esperando, assinou assim a empresa, isso é uma coisa muito bacana. Quando a gente entrou no Cubo, porque de fato a gente era um processo, ainda, né? Um processo seletivo super difícil, e pra gente aquele ecossistema era muito importante, porque o nosso primeiro grande cliente são as startups, né? O primeiro early adopter. Então, foi muito legal, muito bacana também. Mas acho que o dia que eu chorei de fato, assim, que foi muito emocionante, foi o dia do lançamento. E foi por uma coisa muito boba, assim, porque a gente já tinha meio que lançado para Family and Friends. Aquilo era um marco só pra gente. E choveu horrores no dia do lançamento. Horrores, assim. Alagou São Paulo, aqueles dias que... não era para fazer um lançamento nesse dia, mas a gente tinha como saber, né? E mesmo assim foi um sucesso, foi lotado, muita gente que acompanhou a história foi, amigo e tal. A gente fez ali uma pequena introdução. Durante esse ano de 2019 foi um ano muito pesado, porque assim, é o primeiro ano que você está empreendendo, foi o primeiro ano de empreendedora. Eu passei por coisas pesadas na minha vida pessoal, cuidei muito pouco da minha saúde, cuidei muito pouco da minha alimentação, cuidei muito pouco de mim, mal vi as minhas amigas, a minha família. Terminei o meu relacionamento, não existia, né? Na vida, assim, só era Linker. E esse dia foi muito importante, porque é quando você vê todo aquele esforço sendo materializado. E aí eu lembro que o time mesmo fez uma surpresa. A gente fez o lançamento no Cubo mesmo. E aí a gente desceu para fazer uma foto oficial no térreo. E a gente desceu, beleza? E aí uma das pessoas do time pegou e falou assim, olha para trás. E aí eu olhei para trás, né? E aí tava aquele painel gigante, eu fico arrepiada, aquele painel gigante do Cubo, falando com o símbolo do Linker, assim, com o nosso logo, com as nossas imagens, assim. E aí, nossa, eu não aguentei, assim, foi incrível. Acho que um dos dias mais felizes da minha vida, porque a gente saiu do zero, assim, do zero de pessoas, do zero de tecnologia, do zero de ideia. A gente tinha uma grande ideia, mas a gente precisava, e foram muitas discussões, pesquisas, e aí você vê aquilo estampado num painel lindão, azul e rosa, assim, azul e goiaba, como a gente costuma falar da nossa cor. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí eu lembro que uma das pessoas do time pegou e falou assim, porque tinha um pessoal de tecnologia que era mais novo, né, tinha entrado recentemente, e aí uma das pessoas disse assim, por que ela tá chorando? Tipo, por uma das pessoas, sabe? Aí, porque pensou que tava triste, sei lá. Aí eu lembro que uma outra pessoa do time que tava há muito tempo, desde o iniciozinho, falou assim, porque era o sonho dela.
Assim, você e o Davi têm uma super liga, né? Como é que vocês se conheceram? De onde vem essa sociedade? Cara, eu brinco que foi amor à primeira vista, né? Esse negócio de sociedade é casamento também, você sabe, né? Sem a parte boa. É. E aí a gente tem um amigo em comum, que é da área de cripto, que é CEO de uma grande exchange, que estava fazendo bastante sucesso também, super inovador. E ele me conhecia da época que eu estava lá no mundo de blockchain, de tentar quebrar pedra mesmo, principalmente regulatória nessa questão de blockchain. E a gente tinha, assim, trocado várias ideias, esse amigo em comum nosso. Ele, como eu falei, ele tinha muita opinião parecida com a minha e tal. E aí ele tinha um amigo chamado Davi, que estava vindo dos Estados Unidos, e que viu meio que essa onda de SMB acontecer nos Estados Unidos, principalmente, mas também muito na Europa. E quando ele veio para o Brasil, ele não viu ninguém fazendo isso de maneira focada, né? Ali, estruturado e tal. E aí ele foi fazer um benchmark o Davi foi fazer esse benchmark com esse amigo, o Reinaldo. E aí o Reinaldo falou assim, olha, eu não conheço de fato nenhum projeto que esteja fazendo isso, mas eu conheço uma pessoa que montou isso, uma fintech. Bate um papo com ela. E aí o Davi logo me mandou contato, a gente foi almoçar, e eu acho que eu fui tão empolgada na hora que eu tava contando pra ele, porque eu super incentivei ele. Falei, não, Davi, faz sim, ninguém tá fazendo isso bem, se você fizer direitinho, vai nadar de braçada. E eu falei pra ele, linkei assim, quais iam ser os principais problemas dele. Ó, onboarding é um grande problema, isso vai ser um problema, isso vai ser um problema, tecnologia é cara, mas ó, dá pra fazer assim, assado. Passei um monte de contato pra ele, um monte de documento que eu tinha, API, até documentação de API que eu tinha, eu mandei pra ele, falei, ó, um dia você vai precisar, então toma aí. E aí a gente continuou contato, a gente vai almoçar algumas outras vezes também para trocar ideia, e 3 meses depois, que foi em setembro de 2018, ele me chamou para um café. A esposa dele estava gravidíssima na época, e ele estava super na correria, assim, ele falou, Ingrid, vamos tomar um café? E eu senti uma seriedade a mais, assim, nessa conversa. Então eu não sabia se estava acontecendo alguma coisa, eu também falei, não, vamos tomar um café, né? Aí a gente foi tomar um café e ele falou, vamos fazer? Eu, na hora, assim, vamos. Assim, não é fácil, né? É uma relação que, assim, são pessoas diferentes, de universos diferentes, apesar da gente ter a experiência de mercado financeiro, o meu mercado financeiro era completamente diferente do dele, mas é exatamente porque a gente é muito diferente que dá certo, sabe? Porque a gente bate cabeça muitas vezes em algumas coisas, mas muitas vezes eu bato cabeça, ele tem razão de fato e vice-versa, então é muito legal. Essa construção é muito mágica mesmo, sabe? Não, vocês são super complementares, é uma dupla dinâmica extraordinária. Por exemplo, ele não gosta de aparecer. Eu não tive muita escolha, então, tipo, ele me joga assim, ele falou, vai lá, Ingrid, faz você que você já tá acostumada. Apesar das fintechs, muitas vezes elas não colocarem lá no deck, nem na comunicação, essa questão de impacto social, é inerente ao trabalho das fintechs. Seja uma fintech de crédito, seja uma fintech de pagamentos, seja qualquer tipo de fintech, ela tem um impacto social gigantesco. Acesso a serviços financeiros não é uma coisa luxuosa, não é um privilégio, é um serviço essencial, é um direito, é dignidade. E aí agora a gente também tá estudando e trabalhando muito essa questão de impacto, mas não só impacto no sentido de fornecer o seu produto ou serviço como fintech, mas o impacto como você pode fazer mais para o empreendedor, sabe? Então, dando um spoilerzinho, assim, já tem algumas coisas que a gente está estruturando, mas a ideia é que, assim, meu sonho, nosso próximo goal é transformar o link no top of mind do empreendedor, do pequeno e médio empreendedor. Em que sentido? Ele quer começar a empreender, a primeira coisa que ele vai pensar é, poxa, preciso ter uma conta no Linker, eu sei que o Linker vai me ajudar a ser um empreendedor mais estruturado. E vem muito vinculado com esse trabalho de impacto, que muitas vezes é um trabalho silencioso, um trabalho de base, um trabalho que não tem a ver só com finanças. Isso é muito louco. Não tem só a ver com produtos e serviços financeiros, tem a ver com estruturar mesmo, organização, gestão, dar algumas dicas de mídias sociais, é bem bacana.
legal, a sua sociedade é uma sociedade que tem uma Superliga, né? O seu time é muito bom, eu sei disso. Você é super casca grossa, você é escolada, né? Você e o Davi, vocês dois são escolados. Nem Como é que foi? parece, né, menino? Nem É, parece, mas o vocês Botox têm... está em dia. Exato. Mas vocês são super escolados, vocês têm uma base assim, extraordinária. E quando bateu o Covid, o que vocês fizeram para enfrentar esse momento difícil que todo mundo está, acreditamos que passamos, né? Saindo do pior momento? Foi muito difícil, não adianta eu chegar e falar que eu, aliás, tenho muito cuidado para falar sobre isso, para não passar a impressão de que tá ótimo, foi ótimo, que, né, a gente está acima do bem e do mal. Não, foi difícil pra caramba. Eu não gosto, agora estou mais adaptada, mas eu não gostava de home office. Eu não tinha nem mesa, que isso daqui tá transformado, porque assim, eu não tinha uma mesa de fato que eu trabalhava em casa, eu mal ficava em casa. Então, eu brincava às vezes que eu queria levar um colchão pro cubo e dormir lá, porque eu perdia mais tempo indo e voltando do que de fato vindo para casa. Então, acho que a primeira grande adaptação fomos nós, a gente tentar se adaptar e passar uma segurança para o time também se adaptar. Graças a Deus o time não era nem a mim, nem o Davi, no sentido de eles gostam de home office, a gente já tinha até tido algumas conversas de como estruturar isso e, enfim, a gente estava tentando encontrar um caminho. Então, acho que para o time foi melhor, mais fácil, mas ainda assim a gente teve um momento ali de adaptação que quem ajudou muito foi o outro sócio, o Daniel Benevides, que foi sócio fundador do Neon também, que tem esse viés de tecnologia, produtos, metodologias ágeis, estudou bastante isso também, e que ajudou a gente a estruturar as sprints. Então, todos os dias, lá de manhãzinha, 9 da manhã, a gente tem uma sprint que fala sobre impeditivos que a gente tem no dia, impedimentos, algum gargalo, a gente toca o dia com as sprints específicas das áreas, no final do dia a gente tem um checkpoint. Trello, Slack, eu tenho todas as ferramentas de call, vídeo, de comunicação digital, a gente usa e abusa. E foi assim que a gente se organizou de fato, foi assim que a gente está até hoje, que a gente conseguiu segurar as pontas. Como eu falei, assim, não foi nada fácil muitas vezes, muito pelo psicológico e por quem tá acostumado a trabalhar muito, tem essa questão de não organizar o tempo para vida pessoal, né? E eu descobri que se você não faz comida, você não come. Então, assim, eu não fazia comida na minha vida, né, gente? Se você não para de trabalhar, você não para fazer comida, você não come. Então, essa gestão de tempo também foi, e acho que é bem desafiador até hoje, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais adaptado. Concordo com tudo que você falou, acho que para todos nós está sendo super aprendizado. Você sabe que o nosso sócio na Indicator, ele fica na Califórnia, né? Então ele está em outro fuso horário. Eu tenho brigado com o time, e até com ele, eu falo, cara, você tem que botar o seu lunch slot na agenda para a gente respeitar, porque senão vai todo mundo atropelar a tua agenda, você vai ficar plugado no computador, não é nem plugado, você fica rigado. Você já liga um conector, fica preso com uma algema aqui na tela e passa o dia inteiro. Ó, o número de horas de tela aumentou drasticamente. E essa questão do número de horas de tela tem uma correlação muito alta com problemas cardiovasculares. Eu vi um estudo bem interessante de Stanford, até um palestrante falando sobre esse tema e como que você pode criar métodos para você separar as caixas do seu dia para, de uma forma consistente, você aumentar a qualidade. E agora, mais do que nunca, a gente tem que fazer isso. Não é bobagem, tá? Assim, porque, de novo, confessando aqui os meus pecados, eu achava que era uma mega bobagem esse negócio, administrar tempo, pra quê? Você ia correndo por aí, pra cá, lá. Comia, mas daquele jeito, né? Você sai, senta no restaurante, come em 15 minutos, levanta, vai pra outra reunião, vai de um lado pro outro. E hoje eu consigo ser mais produtiva e eu vejo o impacto que tem isso na sua saúde, tá? Então, assim, não saúde mental, só na saúde física. Então não é frescura, não é bobagem, não. Sabe o que eu vou sugerir? Da gente fazer umas perguntas rapidinhas. O que você acha? Vamos lá.
Legal, legal. Bom, a minha básica, a primeira que eu pergunto para todo mundo é qual a sua primeira rotina quando você acorda? Eu tomo floral. Ah, Tô tomando floral agora também, assim, eu tô tentando todas as terapias alternativas para deixar a gente bem, para ser bom, produtivo e organizado. Então, a primeira coisa que eu faço é tomar floral, aí levanto e venho pro computador. Escovo dente, faço as coisas de higiene e venho pro computador, de fato. e se você pudesse sentar para conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Cara, John Lennon. Legal. Eu amo Beatles. Amo Beatles, amo Beatles. E eu tenho várias dúvidas com relação. Eu tenho várias brisas com relação às músicas dos Beatles. Então, se eu pudesse trocar uma ideia com o John Lennon, seria ótimo. Bom, a Camila da Jobcam vai adorar falar sobre esse assunto com você. Ah, jura? Aham. Ah, que legal. Eu adoro ela. Uma música que você deixaria em repeat o dia inteiro. Eu não vou ser tão puxa-saco assim. Eu vou colocar. Eu gosto muito de MPB também, Chico Buarque. Chico Buarque. Mas alguma música em especial dele? Eu gosto muito de Apesar de Você. Tá. É uma música independente de política, tá, gente? Eu sei É, que é uma música super política. Mas eu acho claro. que ela se aplica a muita coisa, até, por exemplo, a desafios mesmo, né? Eu estou montando lentamente a playlist do empreendedor, tá? Assim, cada entrevista eu colho uma musiquinha, aí eu subo a musiquinha e, na verdade, eu tô fazendo a playlist. Vai ficar irada a playlist, tá ficando muito maneira. E se a gente estivesse enfrentando um apocalipse zumbi, o que que você levaria? Queijo. Amo queijo. Eu posso passar a vida tomando vinho e comendo queijo. Então, meu apocalipse zumbi, eu vou fazer um armazenamento muito importante de queijo e vinho. E se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Ficar invisível. Hum, Mó legal ficar invisível. Pensa, você entra nos lugares, ninguém sabe que você tá lá. As pessoas te procurando, ninguém sabe que você tá lá. Ficar invisível, eu acho que é um super poder bom. Se você pudesse enfrentar um vilão, não precisa ser super vilão, não. Qual vilão você enfrentaria? Cara, essa foi uma pergunta que eu fiquei pensando, assim. Acho que a gente enfrenta muitos vilões, né, todos os dias, mas não é um vilão no sentido de personagem, mas é um vilão, eu acho que da sociedade, que é a pobreza. Acho que eu enfrentaria a pobreza, assim. Eu gosto muito de finanças, exatamente essa questão de inovação em finanças para dar poder, né? Então, dar poder para a pessoa, porque eu acho que o dinheiro como tecnologia ele é meio, não é fim, e ele tem um poder transformador que a gente não pode ignorar. Então, acho que um grande vilão da nossa sociedade, de uma maneira gigantesca, assim, é a pobreza e que eu gostaria muito de enfrentar. E um livro que você diria que todo mundo precisa ler antes de morrer? Eu não sou muito politicamente correta, tá? Então, eu vou dar um livro que eu gosto muito. Vou dar dois, na verdade. São dois livros que eu gosto muito, que não tem a ver necessariamente com empreendedorismo, mas é um livro que te faz pensar com a cabeça, assim, meio... Você sai meio impactado, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Tem outro livro, mas aí assim, não é literatura, de fato. Eu gosto muito de serial killer, né? Não mas das histórias de serial killer. Gosto muito, 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 muito. Eu acho que tem uma psicologia por trás, assim, que a gente pode aprender bastante. E tem um livro que deu origem à série, que chama Mindhunters. E Ingrid, quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? Toda vez que eu tenho que tirar sangue, eu detesto. Você desmaia? Desmaio, baixa pressão, eu choro, gente. Esse mulher desse tamanho, esse mulher-homem, como meus amigos falam, detesto tirar sangue. Eu tô São chorando 5 aqui. minutos. Não, é realmente Ai. desesperador. Eu tenho pânico de tirar sangue. E vem cá, se você pudesse ser eternamente lembrada por alguma coisa, o que seria? Putz, por essa questão de impacto social mesmo no setor financeiro. Como eu te falei, é aquela questão do super-herói. E não é se, eu vou, tá, Derek? Eu vou ser conhecida como uma pessoa que ajudou a sociedade brasileira a ter acesso a serviços financeiros mais justos, humanizados, personalizados, para que, de fato, a gente tenha dignidade financeira. Eu não tenho dúvida que você vai. Eu dedico cada segundo da minha alma para isso. É isso. Total. E em que momento você sente que está sendo a melhor versão de si mesmo? Acho que a gente vai aprendendo, né? Todos os dias, assim.
Acho que a melhor versão de si mesmo é sempre amanhã, né? Ou hoje, talvez, mas como eu sou hiperativa, ansiosa, acho que é sempre amanhã, assim, então a gente está sempre buscando ali ser um pouco melhor. Mas acho que a melhor versão de mim mesma, acho que é quando eu estou trabalhando, sabe? Eu acho que eu devo muito, às vezes, como amiga, como filha, como família, como mulher mesmo, quando estou namorando e tal. Eu devo, muitas vezes. Eu acho que eu fico com essa sensação de que, poxa, eu tô desequilibrada, porque eu dou muita atenção pro trabalho. Mas eu gosto muito, eu fico muito feliz quando eu tô fazendo as coisas. Então eu acho que a melhor versão de mim mesma é sempre hoje ou amanhã, quando a gente tá aprendendo, e quando eu tô executando mesmo, trabalhando, assim, que é bom. Ingrid, se você pudesse deixar uma mensagem para outros empreendedores e empreendedoras que estão aí, poxa, na batida, né, ralando, qual seria essa mensagem? Coragem. Coragem, gente, coragem, assim. Tudo que eu consegui na minha vida foi com coragem. Eu sei que bate medo, bate desespero, insônia, falta de grana, bate tudo que você pode imaginar, mas você mantendo a coragem ali em dia, você vai. Não pode ficar paralisado, sabe? Medo todo mundo tem, eu tenho vários também, mas a coragem foi o que me fez levantar todos esses dias. Ingrid, onde as pessoas podem te achar? Acho que é fácil, mas onde elas podem te achar? Redes sociais todas, sou super ativa, Ingrid Bart no LinkedIn, Instagram. Linker, curtam o Linker, compartilhem o Linker, eu vou ficar muito feliz. Vou comemorar cada um dos novos seguidores que a gente tiver como se fosse o primeiro. E eu tô sempre lá, gente, contem comigo. Que legal, Ingrid. Bom, obrigado pela conversa. Foi maravilhosa. Tô super empolgado com o que vem pela frente para a Linker e conta com o meu apoio, viu? Eu também, obrigada pelo convite, foi muito legal. É bom, às vezes, a gente fala muito de trabalho, né? Como a gente sabe. É legal falar um pouco da gente, assim, a gente acaba esquecendo de falar um pouco da gente. Eu sempre falo da jornada empreendedora, do Linker, do que está acontecendo, de mercado financeiro, de fintech, mas às vezes a gente esquece de falar da gente, né? Como é que a gente para falar da gente, assim, é importante também. Sem para dúvida. Lembrar da nossa jornada. E sem dúvida, para outras pessoas saberem que é possível. Sim, sim. É isso aí. Valeu, Ingrid. Um beijão. Beijão, obrigado. Obrigado por terem assistido até aqui. A Ingrid é uma founder extraordinária. Ela é uma verdadeira inspiração nesse mundo de fintechs tão disputado. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se vocês conhecem alguém que pode ter tudo a ver aqui com o canal e que acham que vale a pena apresentar para bater um papo, gente, deixa um comentário que eu vou procurar vocês, tá? Obrigado aí por terem acompanhado esse conteúdo e semana que vem tem mais. Valeu!